Olá, você está assistindo ao podcast do Arthur. Esse podcast que é focado em assuntos de biologia e paleontologia. Esse aqui é a Duda e o Samuel. Mano, tá muito robótico. Oi. Oi. Não, gostei, ficou massa. Ficou massa. Já tá. Adorei, ficou maneiro. Então, esse podcast vai ser o primeiro podcast do canal que vai ser focado exclusivamente no tema evolução biológica, neodarwinismo, darwinismo, chame como quiser. Então, vamos lá. Quem vai começar? Tipo assim, o neodarwinismo e o darwinismo são coisas diferentes, né? Mais ou menos. Bem, o darwinismo, ele é a teoria da evolução proposta por Darwin, que na época que ele propôs não era teoria, era só uma hipótese, que diz que as espécies se modificam e são selecionadas através da seleção natural e passam suas características selecionadas por seus descendentes. Só que ele nunca conseguiu explicar como que isso acontecia. Só foi com o desenvolvimento das técnicas mais aprimoradas de genética que descobriram que os genes, eles têm a hereditariedade. Você passa os seus genes para os seus filhos. E as características selecionadas são passadas para os seus descendentes. E o neodarwinismo é a junção do darwinismo, que é a seleção natural, com a genética, que é os genes com hereditariedade. É basicamente isso. Sim, legal. Só que, tipo, qual que você defende? Tipo, qual que você acha mais correto? Seria por crença ou por estudos, mas qual que você defende? Bem, não é que eu defendo, é que o darwinismo e o neodarwinismo, eles basicamente são a mesma coisa, só que o neodarwinismo, ele acrescenta um adjetivo a mais no darwinismo, basicamente isso. Tipo assim, então o neodarwinismo é como se fosse a teoria mais completa, né? Sim, é a teoria mais completa. E sobre qual eu defendo mais, tipo assim, a galera costuma chamar as pessoas que trabalham com evolução de evolucionistas, sabe? Cara, eu tô cancelando essa palavra da minha vida. Eu odeio essa palavra do fundo do meu coração, velho. Porque... O que são evolucionistas? Hã? O quê? O que são evolucionistas? Bem, evolucionista é a forma que o criacionista chama as pessoas que trabalham com evolução. É basicamente isso. Os evolucionistas, entre aspas, não gostam de ser chamados de evolucionistas, sabe? É porque evolução não é uma ideologia, não é uma opinião. Ela é um fenômeno da natureza. Quando você coloca ista no final, dá a entender que é uma forma de pensamento, sabe? Criacionista, nazista, tá ligado? Terraplanista. Teísta, tá ligado? A galera que tem alguma crença. Tô ligado. Mas tipo, eu não tenho nenhuma crença no sentido religioso. Nenhuma. Eu gosto da ideia da evolução porque... Nossa, vai parecer muito, muito clichê o que eu vou falar agora. Mas é porque a evolução tem evidências palpáveis, né? Que são as evidências empíricas que você consegue enxergar com os próprios olhos. Ligado. Sim. Mano, o que tu diz da teoria da evolução de que o homem veio do macaco e da outra teoria de que o homem veio de um peixe assim, entre aspas, tá ligado? Tipo, um ser que se originou no mundo aquático. Do negócio do homem veio do macaco, isso é mentira. Tipo, o ser humano, não é certo falar que o ser humano veio do macaco,
Porque quando você fala o ser humano veio do macaco, implica em você dizer que o ser humano deixou de ser macaco. A hipótese que a gente é primata, ela é 99% de certeza que é verdade. Porque tem evidência de todos os sentidos. É evidência genética, evidência de fóssil, evidência anatômica, sabe? Mesmo até que você não acredite na evolução, o ser humano é um primata porque ele tem todas as características de um primata. Ele tem o polegar opositor, ele tem 2 glândulas mamárias. Mas quando você vai para a parte da genética, é muito legal porque a genética ela é um ótimo jeito de entender as relações entre os seres vivos. Quando você faz um teste de DNA para saber as suas relações de parentesco com pessoas da sua família, ela vai analisar o quão parecido é o DNA seu com as pessoas as outras pessoas da família. Exemplo, tipo, o seu DNA é mais parecido com o do seu irmão do que com o do seu primo, porque você e seu irmão são parentes mais próximos do que você e seu primo. Só que isso é muito legal porque dá pra levar isso a um nível de espécies. Dá pra saber, através da semelhança do DNA, quais espécies são mais relacionadas entre si. Quando você vai analisar o DNA do ser humano e outros primatas, você vê que os primatas que têm o DNA mais parecido com o do ser humano são os chimpanzés e os bonobos. Que, se eu não me engano, são uns 96-90% DNA compartilhado entre seres humanos, chimpanzés e bonobos. Aí, quando você vai para outros primatas, você vai vendo que esse grau de parentesco vai ficando mais distante. Você vai pegar um gorila, ele tem um DNA menos parecido com o ser humano do que de um chimpanzé ou de um bonobo. Aí quando você vai para um orangotango, ele tem um DNA menos parecido com o ser humano do que o chimpanzé, o bonobo e o gorila, sabe? E isso é um ótimo jeito de saber as relações de parentesco entre os seres vivos. Só que mesmo assim não é suficiente para bater o martelo e dizer que a evolução é verdade. Mas é aí que entra a outra área muito legal, que é a anatomia. Bem, o que determina o seu corpo, a sua aparência, são os seus genes. Os mais que são mais parecidos geneticamente, geralmente são os que são mais parecidos anatomicamente. E dá para traçar um elo de parentesco com animais que são mais parecidos anatomicamente, na maioria dos casos. Apesar de que existem algumas exceções também, né? Tipo, dá um exemplo: hipopótamos e rinocerontes. Hipopótamo e rinoceronte são 2 bichos parecidos. A diferença, sei lá, um tem um chifre, outro tem uma bocona gigante. Mas só que quando você vai pegar as relações de parentesco que esses 2 bichos têm, você vê que rinoceronte e hipopótamo não são parentes próximos. Um hipopótamo é mais próximo de uma baleia, de um golfinho, do que, sei lá, do rinoceronte. E o rinoceronte ele é muito mais próximo de um cavalo e de uma anta do que do hipopótamo. Então, não necessariamente 2 bichos que são parecidos, eles são próximos entre si. Isso é chamado de convergência. Mas isso é por causa da genética? Pelo fato do hipopótamo ser mais parecido, ser mais parecido que uma baleia, um golfinho, do que do rinoceronte? Na verdade, o hipopótamo ele é parecido tanto geneticamente, tanto anatomicamente. É que, olhando externamente, tipo, você batendo o olho assim dos 2 bichos de lado, o rinoceronte e o hipopótamo, eles são parecidos. Mas quando você vai analisar a anatomia óssea, o resto do interior do bicho, você vê que ele é mais parecido com uma baleia do que com um rinoceronte. E eu já esqueci o que você tinha perguntado. Foi sobre uma teoria da evolução, sobre 2 teorias do homem vindo do macaco. Não, peraí. Tu me respondeu? Você tá falando... Peraí. Eu esqueci de falar a minha evidência favorita sobre a origem do ser humano, que são os fósseis. Tipo,
eu acabei de falar, né, que o chimpanzé e o bonobo são os mais próximos do ser humano em questão de genética e anatomicamente. Quando você pega nos fósseis, os fósseis dizem exatamente a mesma coisa. Tipo, os dados eles batem entre si, eles têm uma concordância. Quando você pega os fósseis, você vê fósseis intermediários entre um australopithecus e um ser humano. E quando você falou de o macaco, o ser humano ter vindo do macaco, uma coisa que as pessoas perguntam também é se o ser humano veio do macaco, por que ainda existe macaco? Nossa, essa pergunta, puta que pariu, velho. E a teoria da evolução de que o homem veio do macaco, essa pergunta foi porque essa pergunta aí tu já tinha respondido que o ser humano é um macaco que evoluiu, tá ligado? Mas não faz sentido. Não, eu vou falar o porquê do macaco ainda existir. Bem, a gente não descende do chimpanzé. É o que se descende do chimpanzé, o chimpanzé vira uma pessoa. Não, a gente não descende do chimpanzé, nem do gorila, nem do orangotango. A gente compartilha um ancestral em comum com eles, que hoje está extinto. Extinto, não existe mais. Por definição, ele está extinto. Ou seja, o chimpanzé, o gorila e o orangotango, eles não são nossos ancestrais, eles são nossos irmãos ou primos, sei lá, chame do jeito que quiser. E você não é filho do seu irmão. Eu acho que você não é filho do seu irmão. E mesmo que a gente descendesse deles, não tem nenhuma coisa que obrigue o ancestral a se extinguir. Exemplo, o cachorro e o lobo. O cachorro, a gente domesticou o lobo e a gente transformou em cachorro. Nem por isso o lobo deixou de existir. Sim, eu tô entendendo. E qual era a outra pergunta mesmo? Só que daí, tipo, voltando nessa questão do cachorro e do lobo que você falou. Por exemplo, tem alguns cachorros que foram modificados por laboratório, tipo o Pug, ele foi modificado. E tem outros que só foram, tipo, misturando. Tipo, um cachorro foi com aquele cachorro ali, pô, nasceu esse cachorro. E os cachorros, eles não deixaram de se comportar como lobos, entre aspas, porque eles não são tão agressivos e tal. Só que eles ainda têm o mesmo comportamento, o mesmo instinto, tipo, da caça e pá. Só que a gente meio que pegou um comportamento, um instinto completamente diferente dos, entre aspas, macacos. Vamos colocar macacos. Entendeu? Tipo, como que você explicaria isso? Da questão do cachorro que você falou. Como assim? Por que a gente se comporta diferente dos primatas? Sim. Vai nessa mesmo. Bem, porque todo primata se comporta diferente. Você falar que a gente se comporta diferente dos primatas é o normal, porque todo primata tem comportamento diferente de si. Um chimpanzé se comporta diferente de um gorila se comporta diferente de um orangotango se comporta diferente de um macaco prego se comporta diferente de um lêmure, tá ligado? Então é meio que normal, né? Todas as espécies de primatas, elas têm comportamentos diferentes de si. Mano, sim, tipo, são diferentes, mas... Pode falar. Sim. Eles são diferentes, só que entre si não deixam de ser semelhantes. Sendo que o do ser humano é muito, muito, muito mais diferente do que eles entre si, tá ligado? Bem, não é tanto assim, né? Você pegar um lêmure e um gorila, são bichos totalmente diferentes, né? O primata tem um monte de comportamento variado, né? O ser humano, dá exemplo do chimpanzé e o ser humano. O chimpanzé tem comportamento social igual a gente, eles criam laços entre si, muito parecido igual os seres humanos fazem. Mas quando você vai ver os outros primatas, eles têm um comportamento muito diferenciado. Tipo, eu lembrei do exemplo, esse primata venenoso, sabe? Macaco prego, esses macacos arborícolas, eles têm hábitos de vida muito diferentes dos macacos gigantes sem rabo, sabe? Tipo, os orangotango, gorila.
Quando você vai ver babuíno não sobe tanto em árvore, vive mais em savanas. Então, tem comportamento variado entre os primatas. Por que que a nossa espécie, ela é mais influenciável do que as outras? Mas o quê? Tipo, mais influenciável do que as outras. Porque, tipo, no que tu tava falando, eu lembrei de um experimento que já foi feito. De colocar uma criança, um bebê, e um bebê humano e um chimpanzé, tá ligado? Os dois da mesma idade. Novos, bebês. E com o passar do tempo, com uns 5 meses, o pessoal achando que o chimpanzé ia aprender os hábitos da criança. Não, a criança aprendeu e estava imitando o macaco, entendeu? Tipo, os humanos, parece que os humanos, eles nascem sem nenhum instinto, nascem sem nada, tá ligado? Eles aprendem literalmente do zero e são muito influenciáveis. E dá a entender que os outros animais, eles já possuem um instinto próprio do que a gente. Bem, você falou da criança começou a imitar o chimpanzé. Isso é basicamente normal, né? Você vê uma criança, sei lá, assistir Super Choque. Quando eu era criança, eu tentei pegar uma lata de lixo e sair voando, sabe? Crianças são muito influenciáveis. Não, mas, tipo, não é tipo uma criança começar a imitar, tá ligado? E sim porque foi um experimento que foi um espaço confinado entre um bebê chimpanzé e um bebê humano. E o bebê humano, ele só não começou a imitar, ele começava a agir como e tipo, se tornar tá ligado? Tipo, ele até chegou a reproduzir os mesmos sons também. Exatamente. Então. Tipo, e do mesmo jeito já aconteceu de uma criança que se perdeu e foi criada por cachorros, tá ligado? E tipo, cresceu ali, comendo lixo, agindo igual cachorro, já nem falava mais, latia e tudo. Mano, tipo, dá a entender que o ser humano, ele é muito mais influenciável e ele não tem um instinto próprio, tá ligado? Aí eu queria saber o porquê disso, por que nós humanos não temos. A gente é uma raça dominadora, mas a gente não tem instinto próprio. Tudo bem, a gente tem instinto próprio, né? Instinto, o que é instinto? É um comportamento pré-programado no seu cérebro usado para resolver alguma situação que é corriqueira, tipo, sei lá. Dá um exemplo, um cachorro está correndo atrás de você, você nem pensa, você começa a correr a correr do cachorro. Isso é o instinto de fugir de um predador, entre aspas, de um bicho que pode te machucar. Sei lá, a pessoa te dá um susto, você grita, sabe? Isso é instinto. É uma pré-programação que já tem no seu cérebro para resolver uma certa situação, né? Não dá para você pensar, será que eu corro desse predador? Até você pensar, o predador já comeu sua bunda, tá ligado? E o negócio da criança e o chimpanzé? Bem, quando uma pessoa é criança, ela tá no seu auge de aprendizagem. A mente dela é tipo uma esponjinha. Qualquer coisa que você enfia lá vai sendo aderida, porque a nossa espécie é uma espécie muito sociável. Quando a pessoa é criança, ela tá tentando aprender o máximo possível para ela se tornar, sei lá, um adulto mais apto a reproduzir. A gente é muito influenciável porque a gente tem comportamentos muito sociais. Uma criança, ela não nasce falando, ela tem que aprender a falar. E não é só a gente que tem isso. Muitos outros animais têm esse negócio de aprendizagem. Tem um grupo de passeriformes, são os passarinhos, uma ordem de passarinhos que eles não nascem sabendo cantar. Eles têm que aprender ensinado pelos pais. E mais ou menos igual a gente aprende a falar, sabe? Tô ligado. Mano, eu tava vendo também que tem uma teoria de que eu até comentei com a Duda e eu também comentei bem no comecinho, fiz a pergunta. Tem uma teoria que eu vi de que todos os animais que existem hoje, todos os animais que existem hoje, eles vêm de um único ser, tá ligado? E ele emergiu da água, ele saiu da água para se tornar um ser terrestre, e daí dele ele pegou e foi distribuindo para várias outras espécies, sabe? E a gente
tem um passado mais... A gente tem um passado... Como é que eu posso... mais familiar com esse ser, tá ligado? Justamente por várias características nossas estarem em outros animais. Por exemplo, golfinhos, baleias, corvos, entendeu? Porcos também. Alguns peixes. Mano, essa teoria de que todos os animais surgirem de apenas um e a gente ser bastante familiar com esse ser, é verdade? Bem, no que a gente sabe, no que as evidências mostram no registro fóssil, nas análises moleculares de DNA, na anatomia, nos órgãos homólogos, bem, provavelmente sim. Mas também não é assim, né? Não é que todos os animais descendem desse peixe. Todos os vertebrados terrestres que descendem desse ancestral em comum. Porque nem todo animal é um vertebrado terrestre. Tem os vertebrados aquáticos, tem os invertebrados, os insetos, os moluscos, as borboletas insetos, né? Então... Mas, tipo... essa teoria que a gente descende de um ancestral em comum aquático, ela é muito, muito forte porque existe um registro fóssil de organismos transicionais entre um peixe, entre aspas, e um animal terrestre, sabe? Um exemplo que eu posso dar é o Tiktaalik, que ele é um peixe que ele tem as nadadeiras muito, muito fortes, e quando você vai analisar os ossos dessas nadadeiras, são literalmente os mesmos ossos que tem em um braço de um animal, de um vertebrado terrestre, de todos, quer dizer, dos que tem braço, porque tem que levar em conta que alguns perderam, mas quando você vai ver a nadadeira desse peixe, do Tiktaalik, vai ver que tem um osso que vai dar origem ao húmero, você vê o rádio aúna, você vê os carpais, você vê os metacarpos, você vê as falanges, que são os ossos do dedo, tá ligado? Só que é de um jeito mais primitivo, entre aspas, sabe? E você vai indo mais pra frente no tempo das eras, você vai vendo que esses animais, eles vão desenvolvendo membros cada vez mais complexos, entre aspas. Você vê que começa a aparecer alguns animais que já conseguem se mover independentemente na terra sem precisar da água. Tipo, o Tiktaalik, ele é um peixe que ele conseguia se movimentar na terra, só que ele era meio uma salamandrazona desajeitada. Ele ia ali se contorcendo, mas conseguia se mover. Mas ao decorrer das eras, você vai ver que os animais começam a se adaptar mais ao ambiente terrestre. Tipo, um tempo depois surge um bicho que o nome dele é Ichthyostega, que ele é um desses animais meio transicionais, que ele já tem patas bem desenvolvidas, que é... Do mesmo jeito que ocorre do ser e da água para a terra, também ocorre o contrário, de da terra para a água, que é como fala da baleia, que ela era um ser 100% terrestre, né? E aos poucos, isso é a evolução, isso é o que comprova a evolução, é a baleia. Um ser totalmente terrestre e que com o tempo foi evoluindo, indo para a água até se tornar 100% aquática. Bem, é exatamente isso, né? Os ancestrais das baleias, eles eram animais completamente terrestres. Bem, as baleias e os golfinhos, eles são parte de um grupo chamado de cetácea, que são o grupo um grupo de mamíferos marinhos. Não estritamente marinhos, tem alguns de água doce também, tipo o boto cor-de-rosa. Os cetáceos, eles são de um grupo que é chamado de Artiodactyla, que é o grupo que inclui basicamente a maioria dos mamíferos, dos grandes mamíferos herbívoros que existem hoje, tipo vaca, porco, cervo, camelo, alce, lhama, sei lá, carneiro, sabe? As baleias são desse grupo chamado de Artiodactyla,
Só que dentro desse grupo eles são mais próximos dos hipopótamos. E quando você vai ver no registro fóssil, você vê que os cetáceos mais primitivos, entre aspas, eles são completamente terrestres. Aí quando você vai avançando no tempo, você vai ver formas cada vez mais aquáticas. Você começa... Um dos possíveis cetáceos mais antigos que existem é um bicho chamado... antigos não, mais primitivos que existem. É um bicho chamado Indorhus. Que, não me engano, ele foi encontrado no Paquistão. Não vai me fugir da memória agora. Mas, tipo, a anatomia dele é basicamente a anatomia de uma baleia, só que ele é um animal totalmente terrestre. E, eventualmente, ia pra água, sei lá, pra se esconder de um predador, pra pegar alguma comida. Mas, quando você vai avançando no tempo, você vê que os bichos vão cada vez mais adaptando à vida aquática. Outro bicho que ele é um pouco mais aquático, que lembrar também, é o Paquicetus, que esse sim foi encontrado no Paquistão, por isso que o nome dele é Paquicetus. Que ele é um cetáceo, também que é terrestre, só que ele já é mais adaptado a viver na água, tipo uma lontrona, tá ligado? Aí, quando você vai avançando nos degrauzinhos, entre aspas, da evolução das baleias, você vai ver que os bichos vão ficando cada vez mais aquáticos. Eles vão cada vez mais se movimentando com o movimento caudais, né, de cima para baixo, igual as baleias se movimentam hoje. E também você vê a redução dos membros traseiros das pernas até sumir completamente. Quer dizer, não completamente, ainda tem um vestígiozinho das baleias de uma bacia, só que é praticamente inexistente. E as baleias, é interessante que as baleias mesmo, se adaptando à vida aquática, elas continuam com todas as características de um mamífero. Elas dão leite, elas respiram ar, a baleia não respira debaixo d'água, tá? Algumas têm pelo, só que é um pelo muito, muito vestigial, tipo, quase nem tem pelo, mas tem pelo. Tipo, boto cor-de-rosa, quando você vê no focinho, tem uns pelinhos assim no focinho do boto cor-de-rosa. A nadadeira da baleia, ela é uma... Só que como se fosse uma luva, sabe? E você colocar a mão numa meia, aí em volta numa pele, tá ligado? E é basicamente isso, né? Tipo, eu tenho uma pergunta pra tu. Se por acaso no planeta voltasse a ter o mesmo nível de oxigênio que como é que é a palavra? A palavra escapou da minha língua. Tipo, se hoje em dia voltasse a ter o mesmo nível de oxigênio que teria no passado, por acaso as espécies de agora, elas voltariam a serem gigantes, e até o próprio ser humano também? Bem, você falou de a quantidade de oxigênio que tinha no passado. Bem, no passado tinha vários níveis de oxigênio, né? Quando você pega, sei lá, o período carbonífero, o período que tinha, sei lá, 35% de oxigênio na atmosfera. Quando você pega hoje, sei lá, 25%. Mas teve períodos anteriores que teve menos oxigênio do que tem hoje, sabe? Então é meio que uma tabelazinha de vai diminuindo, vai aumentando, vai diminuindo. E respondendo a sua pergunta, na minha opinião, se surgisse, sei lá, 35% de oxigênio na atmosfera hoje em dia, basicamente para os animais vertebrados terrestres não ia mudar muita coisa. Porque vou dar um exemplo do período carbonífero. O período carbonífero tinha 35% a mais de oxigênio na atmosfera, porque basicamente o planeta é composto de floresta praticamente inteiro no ambiente terrestre. E planta produzindo oxigênio pra caralho. Aí fez com que o oxigênio do planeta, a porcentagem de oxigênio no planeta aumentasse. E isso fez com que surgissem artrópodes terrestres gigantes. Tipo, tinha uma centopeia que chegava a uns 3 metros de comprimento, se eu não me engano. Tinha uma libélula de uma envergadura de 60 centímetros, tamanho de um pássaro, tá ligado? Tinha um escorpião de 50 centímetros de comprimento, tinha um monte de artrópode gigante naquela época. Só que acontece,
O sistema respiratório dos artrópodes é diferente dos vertebrados terrestres. Bem, quando você vai ver nessa época, também tinham vertebrados terrestres, tinham anfíbios, alguns répteis. E quando você vê, eles não eram tão grandes assim. Tipo, os maiores eram, sei lá, uns 7 metros de comprimento. Mas quando você pega hoje, tem bichos que são muito maiores do que isso. A própria baleia azul é um bicho que tem 29 metros de comprimento e pesa, sei lá, 180 toneladas, sabe? E tem o teor de oxigênio menor do que tinha naquela época. Mas o que acontece? Se tivesse o aumento agora, basicamente para os vertebrados terrestres não ia mudar muita coisa, porque o sistema dos vertebrados dos vertebrados é diferente dos artrópodes. Os artrópodes, eles não têm pulmão. Eles respiram através de uns buraquinhos que tem espalhados no corpo, que o oxigênio vai entrando lá. E eles não têm o movimento de sucção de oxigênio, tipo, puxar o oxigênio para si. O oxigênio vai lá, entra naturalmente, sai naturalmente e é isso. Isso não é uma respiração muito eficiente, sabe? A respiração dos vertebrados é muito, 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 muito mais eficiente do que o dos artrópodes. E quando você aumenta o nível de oxigênio, você faz com que aumente o oxigênio que tem no corpo dos artrópodes. E isso pode gerar artrópodes maiores, mas isso não é uma regra. Se aumentar, pode ser que ele aumentar a porcentagem de oxigênio, pode ser que eles não aumentem de tamanho. Não é uma regra isso. Mas quando você vai ver nos vertebrados, quando a gente respira, mas a gente não absorve totalmente o oxigênio que tem na atmosfera. A gente respira, absorve um pouquinho, aí quando solta, a gente também solta oxigênio. Por isso que quando tem a galera precisa fazer respiração boca a boca, a pessoa morre sufocada, porque quando você tá expirando na boca da pessoa, você tá liberando oxigênio nela. Você não absorve totalmente o oxigênio que tem na atmosfera. E o pulmão, ele é muito mais eficiente do que a respiração dos artrópodes, porque você está sugando o oxigênio, o movimento da costela, sabe? Isso faz com que mais oxigênio entre no seu corpo. E mesmo que aumente, assim a gente não ia conseguir aproveitar, porque a gente não consegue aproveitar nem todo o oxigênio da atmosfera que tem hoje. Se aumentar, basicamente não vai mudar nada. Tipo, basicamente isso. Então, se caso aumentasse, só mudaria para os artrópodes, né? Mas o que explica os tamanhos colossais dos vertebrados, dos dinossauros e dos mamíferos? Tipo a preguiça gigante, tipo um fucking urso muito grande e os dinossauros imensos. Como é que tu explica aqueles tamanhos colossais, muito grandes, tá ligado? Cara, a questão dos dinossauros ainda é uma coisa que é uma pergunta ainda sem uma resposta certa, mas tem algumas hipóteses, tipo, quando você vê os principais grupos de dinossauros, os dinossauros eles não nasceram grandes. Os primeiros dinossauros eram animais muito, muito pequenininhos, magrinhos, rapidinhos, que comiam insetos, sabe? Tipo uma galinhazinha pequena, um rabão, um pescoção, tá ligado? Inclusive, os dinossauros mais antigos do mundo são dois bichos aqui do Brasil que, quando você vê, eles não são muito grandes. O Briolestes, que é um dinossauro parente daqueles pescoçudões, sabe? Tipo brachiosauro, essas coisas. E tem, sei lá, meio metro de altura, sabe? E o outro, que é o Stauricossauro, que ele é um pouco maior, que ele tem, sei lá, 1,20 m, sei lá, 1,10 m de altura. Então, os dinossauros, quando eles surgiram, eles começaram meio nas sombras, sabe? Eles não eram animais muito chamativos. Aí quando você vai vendo o passar das eras, você vai vendo que cada grupo de dinossauro vai crescendo independentemente entre si. Tipo, os 4 principais grupos de dinossauros são os dinossauros ornitísticos, que são aqueles herbívoros que tem bico, sabe? Tipo Triceratops, Estegossauro, Anquilossauro, Parasaurolophus, sabe?
Um dos outros grupos é o Sauropodomorphos, que inclui aqueles pescoçudões tipo Brachiosauro, Brontossauro. E o grupo que ainda tá é os Terópodes, que inclui as aves, os Tiranossauro Rex, Velociraptor. E o outro grupo, que é o quarto, eles também não eram muito grandes. O maior deles chegava a 1,5 metro de altura, que são os Herrerasaurus. Os Herrerasaurus, eles duraram muito pouco tempo, então basicamente não dá pra falar muito deles, né? Eles duraram só 8 milhões de anos. Só 8 milhões de anos. Aí quando você vê com o passar das eras, esses grupos de dinossauros, eles vão aumentando convergentemente entre si. Tipo, os ornitiscos vão aumentando, os saurópodes vão aumentando, os sauropodomorfos vão aumentando, os terópodes vão aumentando também. E isso pode ter sido causado por um evento de chuva em massa. Que, bem, a gente tem registro de um grande evento de chuva que teve numa idade geológica chamada de Carniano, que é uma época que os dinossauros já existiam nessa época. E o que acontece? Os dinossauros, quando eles surgiram, eles eram animais muito florestais. Eles viviam muito em floresta, eram animais muito pequenininhos. E os maiores predadores naquela época não eram dinossauros, eram outros répteis, eram animais parentes dos crocodilos atuais, só que terrestres. Inclusive tem um fóssil muito legal daqui do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, que é o Prestosuchus, que ele é um desses parentes do crocodilo, que ele é simplesmente gigantesco. O bicho tem 6 metros de comprimento, 6, 7 metros de comprimento. E a gente tá falando de uma época que os bichos não eram muito grandes, sabe? Tipo, o maior dinossauro que tinha naquela época tinha 1,5 metro, tá ligado? Então, esses crocodilos, entre aspas, que não são crocodilos, mas são parentes próximos dos crocodilos, eles viviam mais em ambientes de deserto, em regiões áridas, que não eram tão florestadas. E naquela época, que a gente tá falando do período Triássico, todos os continentes estavam juntos em uma grande massa de terra chamada de Pangeia, que com certeza vocês já ouviram falar. Então, a Pangeia, por um princípio de continentalidade ali, o interior da Pangeia, ele era muito, muito, muito mais desértico do que a gente vê em desertos hoje, tá ligado? Tipo, porque as nuvens, elas não conseguiam chegar até o centro, porque era muita, muita terra, e elas iam se se dissipando, e não conseguiam chegar no centro. As regiões florestadas que tinham eram regiões costeiras, e regiões no continente eram mais fininhos. Bem, os dinossauros, eles surgiram há uns 250 milhões de anos nessas regiões florestadas, e eles, inclusive, podem ter surgido aqui na América do Sul, né? Que, como eu falei, os fósseis mais antigos de dinossauros são 2 dinossauros daqui do Brasil. E o que acontece? A gente tem registro de um grande evento pluvial, que é um grande evento de chuva, dessa idade geológica chamada de Carniano. E o que esse evento pluvial, que não durou muito, fez foi um aumento das florestas no supercontinente. As florestas começaram a aumentar, os desertos começaram a diminuir, e esses peixes dos crocodilos, eles começaram a sofrer uma extinção. Eles não desapareceram completamente, mas eles diminuíram a diversidade. E os dinossauros, como eles eram animais que vivem em floresta, eles se aproveitaram desse evento pluvial e se diversificaram, assumiram o posto de predador desses crocodilos, entre aspas, e começaram a ter dinossauro predador, dinossauro herbívoro grande. E quando eles ocuparam esses nichos desses animais grandes que não eram dinossauros, aí lascou, né? Começou a ter dinossauro de todo tamanho, né? Mas, quer dizer, isso não durou da noite pro dia, né? Isso foi depois de muitos, muitos, muitos milhões de anos. Mas esse evento pluvial pode ter ajudado ao aumento de tamanho dos dinossauros. Mas também tem outra hipótese de que como estavam surgindo dinossauros carnívoros grandes, os herbívoros também começaram a ficar gigantes.
pra se defender dos carnívoros gigantes. Aí, como os herbívoros estavam começando a ficarem gigantes pra se defenderem dos carnívoros gigantes, os carnívoros gigantes começaram a ser mais gigantes ainda, pra pegar os herbívoros gigantes. E os herbívoros vão ficando mais grandes ainda pra se defender dos predadores mais grandes ainda. Basicamente, é isso que eu consigo lembrar agora, mas deve ter outras hipóteses aí, mais consistentes do que as que eu li nos artigos. Que o sauro e o brontossauro são da mesma espécie, né? Não, peraí. Eu esqueci de falar uma coisa. Nossa, eu fui muito burro. É que os dinossauros, naturalmente, eles também têm um mecanismo de aliar o peso. Eles têm, isso inclusive nas aves atuais, eles têm um mecanismo de pneumatização no esqueleto, principalmente nas vértebras. As pneumatizações são mesmo que são sacos de ar que tem dentro dos ossos, que aliviam o peso do osso, porque quando você tem ar, o osso pesa menos, porque você tá tirando o osso para ir colocando ar, sabe? E isso provavelmente ajudou muito os dinossauros a crescer de tamanho. Mas nem todo dinossauro tinha isso, tá? Inclusive esses pescoçudões, tipo Brachiosauro, Brontossauro, Apatossauro, eles são basicamente um ápice, entre aspas, dessas pneumatizações. Eles têm os ossos, praticamente todas as vértebras ocas, tá ligado? Basicamente do pescoço até a base da cauda. Os ossos tudo oco. Isso é por isso a lentidão dele ao caminhar? É o quê? Por isso também justifica a lentidão dele ao caminhar desses dinossauros gigantes? Bem, eu nunca vi um caminhando, né? Mas... Sim, eu tô ligado. Mas a maneira que os arqueólogos e os paleontólogos... Não. Arqueólogo não estuda dinossauro. Os paleontólogos... A maneira que os paleontólogos ilustram, tá ligado? Sim, é porque mesmo eles tendo esse mecanismo de aliviar peso, eles eram muito, muito grandes, né? O maior dinossauro que já existiu, ele provavelmente foi o Patagotitan, é um dinossauro lá da Argentina, que pelo nome já dá pra saber que ele é do deserto da Patagônia. O Patagotitan, ele tem o fóssil dele, o indivíduo que foi encontrado, ele tem, se eu não me engano, acho que é 20 metros de comprimento, alguma coisa assim, 18 metros. Mas só que, o que acontece? Esse indivíduo, ele não era adulto, ele era um adolescente. Então, quando ele era adulto, provavelmente ele tinha uns 39 metros de comprimento e 18 metros de altura. Mano, se você tirar o pedestal do Cristo Redentor, esse dinossauro bate no peito do Cristo Redentor, tá ligado? E o peso estimado desse bicho se eu não me engano, 80 toneladas. 80 toneladas. Aí, um bicho de 80 toneladas, eu acho é muito mais lógico pensar que ele se movia lento do que rápido, tá ligado? Por questão de leis da física. Tô ligado. Eles eram da mesma espécie? Todos eles quem? Todos esses dinossauros gigantes, o Patagotitan, o Brontossauro, o Argentinossauros, o Brachiosaurus também. Não, eles não são da mesma espécie. Não. Qual a diferença de todos eles? Porque são muitos dinossauros, muitos dinossauros com pescoços longos, muito imensos. E eles, eu sei que uns têm umas diferenças gigantes, tipo, um é mais maior pelo pescoço e o outro mais pelo comprimento. Mas maior é foda. Não, um é maior pelo pescoço e outro pelo comprimento, foi mal. Mas tipo, tem uns que realmente não tem diferença, tá ligado? Bem, pros olhares desatentos, realmente eles são bichos muito parecidos, mas só que quando você vai analisar, você vai prestar atenção, você vê que na verdade eles são muito, muito diferentes. Tipo, deixa eu pensar em um exemplo. Quando você vai, exemplo da posição do pescoço, quando você vai pegar, sei lá, um Diplodocus e um Brachiosaurus, você vê que
o Diplodocus ele tem o pescoço grande, só que é reto pra frente, sabe? E o Brachiosauro é um pescoço mais, como se fosse uma escadinha pra cima, sabe? Até mesmo, sei lá, no crânio. Você vê que o Brachiosauro tem uma narina... O Brachiosauro não, o Diplodocus ele tem a narina muito, muito mais retraída do que outros saurópodes, sabe? A narina do Diplodocus é no meio da testa, sabe? Igual, sei lá, uma baleia, um elefante. E quando você vai ver outros bichos, outros saurópodes, que são esse grupo dos dinossauros pescoçudões, você vai ver que outros têm a narina na ponta, tem a narina intermediária entre a ponta e os olhos, sabe? Eles são muito diferentes. Tem saurópode que tem uma clava óssea no rabo, tá ligado? Tipo, uma clava com 2 espinhos na cauda, tá ligado? Que ele usava pra se defender. Tem saurópode que... Tem saurópode que nem gigante é. O menos saurópode que ele tem 4 metros de comprimento, sabe? Um crocodilo de água salgada hoje em dia tem 7. Então, eles têm muita, muita diferença entre si. Caramba. Tô impressionado. Deu 53 minutos de gravação. O tema da evolução acabou falando de dinossauro, né? Não, mas mudou o tema. A evolução ainda abordou o tema dos dinossauros. Eu sei. Dinossauros também são seres vivos, né? Eles evoluem também. E caso vocês não saibam, as aves são dinossauros e os dinossauros tinham penas. Tinham não, tem até hoje, né? Não deixaram de ter. O que me intriga o Tiranossauro Rex, tipo, a galinha ele é ancestral da galinha, tá ligado? E isso por que mudou tanto uma boca imensa para um bico? Bem, vou responder essa pergunta com uma frase. Vou responder essa sua pergunta com uma frase. Sim. O Tiranossauro Rex não é ancestral da galinha. Imaginei isso. Quem é? Porque tem tanta gente que fala. Então, quando você fala de ancestral, você não fala de um bicho só. A evolução não funciona assim. Você fala de grupos de animais, que são grupos que incluem muitos animais dentro desse grupo. Você não fala de um animal só. A evolução não acontece só com um indivíduo. Óbvio que ancestrais comum tem um, né? Que é uma espécie ancestral entre duas. Mas as aves, elas descendem e fazem parte até hoje porque elas descendem, justamente porque elas descendem, que elas fazem parte de um grupo de dinossauros chamado de terópodes, que são o grupo que inclui a maioria dos dinossauros carnívoros que tem hoje em dia. Hoje em dia não, que tinha na era mesozoica, que era dos dinossauros. Tem o Tiranossauro, Velociraptor, Alossauro, Giganotossauro, que apareceu nesse último filme do Jurassic World, que tá uma bosta. Mas isso é assunto para outro podcast. Mas elas descendem desse grupo. A gente tem evidências disso de fósseis transicionais, a gente tem evidência disso de anatomia. Tipo, as aves, elas têm a anatomia de um terópode. Isso quando você vai analisar, você vai prestar atenção, isso é nítido. Eu não sei como é que a galera no século XIX não conseguiu a semelhança dos dinossauros com as aves. Então, respondi sua pergunta do jeito mais simples possível. O Tiranossauro Rex não é ancestral da galinha. De certa forma, sim. Tipo, que nem você falou. Se os ancestrais são da raça, tipo, da espécie dos dinossauros carnívoros, o T-Rex tava lá. Então, se ele tava lá, ele é. Não. É a mesma coisa do macaco ser humano. O Tiranossauro Rex é de um grupo chamado de Tyrannosauroidea, que é grupo irmão de Maniraptoromorpha, que é o grupo que tá as aves. Eles são irmãos, o Tiranossauro Rex não deu origem aos Maniraptoromorpha. Agora se explicou melhor. Eu não expliquei direito da outra vez. Eu não expliquei direito, foi? Não, porque tinha dado a entender que a espécie do T-Rex tinha evoluído até chegar na galinha. Não que eles eram, tipo, primos, tá ligado?
que são primos. O T-Rex não é ancestral da galinha. Mano, Bem, basicamente isso. tem algum, tipo, animais, hoje, os pássaros, se tem algum grupo de pássaros ou espécie que são, que eles são, como é que eu posso falar? São parentes, ou chegam muito próximos aos animais, tipo, ao pterodáctilo. Aos outros dinossauros. Os dinossauros. A gente tem um termo pra isso. Os dinossauros que não são aves, a gente chama de dinossauros não avianos. E os dinossauros que são aves, os dinossauros, sabe? Bem, os dinossauros avianos, que são as aves, eles fazem parte de um grupo chamado de Aviali. Aviali e os Aviali têm o mesmo grau de parentesco com... Vou dar um exemplo. É aquilo que eu falei, você não pode pensar no indivíduo, você tem que pensar em grupos. Quando você fala de, sei lá, que ave é mais próxima do Tiranossauro Rex, não funciona assim, você tem que ver pelos grupos. O grupo Tiranosauroide, que é o grupo que inclui o Tiranossauro Rex, e também inclui outros animais, ele tá no mesmo grau de parentesco com a Aviali. Por um lado vai Tiranosauroide, outro lado Maniraptoromorpha, que inclui a Aviali, que é o grupo das aves, e eles têm o mesmo grau de parentesco entre si, porque eles são grupos irmãos. Então, as aves, sei lá, não tem uma ave hoje em dia que, sei lá, é mais próxima de um estegossauro do que de outra ave. Isso não faz sentido. Eu consegui explicar direito. Conseguiu, entendi até. Então, vamos próximas perguntas, porque eu só consigo falar com perguntas, porque eu não sou uma pessoa que costuma muito conversar com outras pessoas. Eu não tenho pergunta, eu tô sem pergunta. E eu estou sem ideia. Então, vamos falar sobre evidências da evolução. Vamos lá. O podcast é sobre evolução, afinal. Até agora eu só falei de fóssil, de anatomia, de genética. Bem, eu tô com uma listinha bem tosca sobre evidências da evolução, peraí. Um dos mecanismos da evolução é a seleção natural. Eu demorei 50 minutos para falar sobre um dos mecanismos da evolução. Então, um dos mecanismos da evolução é a seleção natural. A evolução não é só seleção natural, tá? Tem outros mecanismos, tipo seleção sexual, deriva genética. A seleção artificial a gente fez com os cachorros, os animais domésticos, animais de produção, tipo vaca, essas coisas. Bem, mas a seleção natural ela é o seguinte. Muitos criacionistas eles questionam a evolução porque eles falam que a vida é muito complicada para ter surgido pelo acaso. Tipo, para ter surgido 100% aleatoriamente, entenderam? A evolução ela não é 100% aleatória, ela não é tão aleatória assim quanto os criacionistas falam. Uma das maneiras da evolução acontecer é através da seleção natural. A seleção natural consiste em características genéticas que tornam um ser vivo mais apto a sobreviver no ambiente que ele está, que tornam ele mais suscetível a reproduzir, que vai fazer isso, que vai fazer ele passar essa característica para os descendentes e tal. E isso não é 100% aleatório, porque teve uma característica que foi selecionada naturalmente. Se nascesse... Porque isso é através das mutações genéticas. Se nascer algum bicho com uma mutação genética que prejudique ele na vida, esse organismo provavelmente não vai se reproduzir, porque ele vai morrer antes de se reproduzir. Então aquele que tem uma mutação genética que torna ele mais apto a sobreviver, faz com que ele se reproduza mais, passe mais a característica para os seus descendentes. E basicamente seleção natural, resumindo bem porcamente, é isso. E um dos argumentos que os criacionistas usam para falar que a evolução é mentira você não estava lá para ver. Esse é o argumento mais tosco, mais batido. Então, vamos lá. Esse argumento é mentira, tá? Dá pra enxergar a evolução acontecendo nos dias de hoje com os próprios olhos, sem precisar você voltar no tempo pra ver o dinossauro virando galinhas. Um dos exemplos que eu posso citar
aqui é um exemplo brasileiro. Que aqui no Brasil existe uma espécie de felino chamado de onça pintada. Que esse animal, normalmente ele nasce amarelo com pintinhas pretas. Vocês já conhecem a onça pintada, né? A onça pintada, ela pode sofrer com uma mutação genética que faz com que ela produza mais pigmentos pretos no corpo, que quando o bicho nasce, ele nasce totalmente preto, ou muito, muito preto, mas mesmo assim dá pra enxergar as pintas. E esses organismos aí que nascem com essa característica de serem melânicos, que isso se chama melanismo, que produzem mais melanina de pigmento preto. Quando você vai analisar as populações de onça pintada que existem no Brasil, existe onça pintada, sei lá, na Amazônia, na Caatinga, no Pantanal, no Cerrado. Quando você vai analisar a porcentagem de onças pintadas e pretas, você vê uma diferença entre ambientes. Quando você vai pegar as onças do Pantanal, exemplo. O Pantanal é uma área aberta, ele é praticamente uma planície alagada, que você ser amarelo e com pintinhas dá a você uma vantagem absurda para se camuflar em um ambiente vegetação amarelada. Então você ser amarelo em um ambiente que faz você se camuflar melhor nesse ambiente, você tem mais vantagem e você consegue se reproduzir mais do que se você for preto e não se camuflar tanto. Isso não quer dizer que não existam onças pretas no Pantanal, mas só que quando você vai analisar as onças da Amazônia, você percebe que as onças da Amazônia, o percentual de onças pretas é maior do que no Pantanal, de onças pretas e pintadas. Na Amazônia tem a maior porcentagem de onças pretas do que no Pantanal, porque a Amazônia é uma floresta fechada mesmo. Você está no meio do mato, você não enxerga um palmo na sua mão que não tem uma árvore. E isso faz com que tenha vegetação que gere sombra. Quando você gera sombra, você gera escuridão. E quando você é preto em um ambiente que tem muita sombra, você gera vantagem em ser preto. E você consegue se reproduzir mais. Até as onças pintadas que tem nessas regiões tem as pintas mais escuras. Então, isso é um exemplo muito, muito claro de seleção natural. As onças pretas foram mais selecionadas na Amazônia e as onças pintadas foram mais selecionadas no Pantanal, porque é questão de camuflagem. Entenderam? Entendemos. Tudo, então isso ocorre também por questão de adaptação, né? É uma adaptação. Mas a evolução ela não só acontece com seleção natural, ela não é só puramente seleção natural. Existem outros mecanismos, tipo seleção sexual. A seleção sexual acontece quando organismos de sexos diferentes, que para a seleção sexual acontecer tem que ter sexos diferentes entre as espécies. Tipo, no caso dos animais vertebrados, que a gente tem o macho e a fêmea, mas em outros animais isso é diferente. Mas a seleção sexual acontece um padrão que um determinado sexo exibe pro outro. Tipo, exemplos, o pavão, ele é muito, muito diferente da fêmea. Isso é o dimorfismo sexual. O macho é diferente da fêmea. Você vê o pavão, ele é azul, ele tem aquela cauda gigante, justamente para atrair as fêmeas, que elas são muito menos coloridas no telirrabão, porque as fêmeas foram selecionando os machos que eram mais coloridos e tinham um rabo maior. E isso, com o decorrer do tempo, foi cada vez selecionando mais machos que eram mais azuis e que tinham o rabo maior. Isso acontece com muitas, muitas espécies. Leão, por exemplo. Leão tem o dimorfismo sexual de ter a juba e a fêmea não. Muitas aves têm, o macho é coloridaço e a fêmea ela é marronzinha, mais sem graça. Até na gente, né? O homem é diferente da mulher porque tem o dimorfismo sexual feito pela seleção sexual. Então, vocês têm mais alguma pergunta? Eu não tenho mais nenhuma pergunta.
Eu ia falar agora sobre os animais domesticados, mas só que o podcast já tá longo, né? Tá Quanto com tempo? 1h e. Tá quase 1h. Quase 1h20. 1h20. Dá pra ficar mais um pouco, né? O podcast tá bom. Tá com um tamanho bom. Lembre, o negócio é tipo baixar 3 áudios de 1h20 e editar, vai dar um trabalhão. Tá bastante trabalho. Não, peraí. Vocês querem parar o podcast? Você que sabe. Tu que sabe. Se mesmo. você quiser, a gente pode deixar alguns assuntos pro próximo. É melhor deixar, né? Então, esse foi o primeiro podcast do meu canal, que até agora tem, acho que 16 inscritos. É um número bom. É um número bom. Vocês perceberam que eu não tô muito animado hoje, né? É porque eu tô gravando isso eu não sei traduzir horas. Que horas é 21 horas? 9h47. 9h47. Eu tô gravando isso 9h47. Eu tô com a garganta fodida. Então, espero que vocês tenham gostado do podcast. Que vocês tenham aprendido alguma coisa. Vocês tenham conseguido entender alguma coisa que eu falei. Eu realmente aprendi. Tinha muita coisa que eu não sabia. Perdão pela minha voz fodida, né? Que eu tô com a garganta fodida também. E perdoem eu estar muito desanimado. Mas nos próximos podcasts eu prometo que isso vai melhorar. Beleza, já tá gravando. Então, tá começando a gravar de novo, né? Então, a gente vai gravar o finalzinho aqui pra se despedir só. Então, o próximo podcast eu prometo que vai ser melhor. Não vai ser só podcast nesse canal, vai ter vídeos gravados. Não que esse podcast não seja gravado, mas vocês entenderam, vídeos mais editados, mais específicos, sem ser coisas que só saem da minha cabeça, de coisas que eu lembro. E se despidam. Valeu, galerinha, eu sou o Azulejo. Foi um prazer estar nesse podcast com o Arthur. Tchau. Tchau. Tchau, Eduarda, pra você também.